Devocional 3 de março. O texto de hoje encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 3, versículo 16. E o tema é: Viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Quando o Espírito de Deus desce sobre o Senhor Jesus, cabeça do corpo, alusivamente desce sobre os membros de seu corpo. Sua descida é para nós, da mesma forma como sobreveio ao nosso Senhor. Sempre há uma singular rapidez nesta ação. Estamos conscientes de ser impelidos a avançar em direção ao céu, além de toda expectativa. No entanto, existe o senso de urgência terreno, pois as asas da pomba são tão suaves quanto ligeiras. A quietude parece essencial a muitas atuações na esfera espiritual. O Senhor está na voz tranquila, e como o orvalho, sua graça é destilada em silêncio. A pomba sempre foi o símbolo de pureza, e o Espírito Santo é a própria santidade. Onde ele chega, abunda tudo o que é puro, amável e de boa fama. E o pecado e a impureza vão embora. A paz reina também onde a pomba santa chega com poder. Ela carrega o galho de oliveira que mostra que as águas da ira divina baixaram. A gentileza é um resultado indubitável do poder transformador do Espírito de Deus. Corações tocados por sua benigna influência são mansos e humildes, agora e para sempre. Ser inofensivo se torna algo natural. Águias e corvos podem caçar suas presas. A pomba pode aguentar a injustiça, mas não pode afligi-la. Devemos ser tão inofensivos quanto essas aves. A pomba é a imagem adequada do amor. Sua voz está cheia de afeto. E então, a alma visitada pelo Espírito bendito abunda no amor de Deus, em amor aos irmãos e em amor aos pecadores, e acima de tudo, em amor por Jesus. O pairar do Espírito de Deus sobre a face do abismo inicialmente produziu ordem e vida, e em nossos corações provoca e promove nova vida e luz. Bendito Espírito, como pousaste sobre o nosso querido Redentor, pousa em nós a partir de agora e para sempre. Glória a Deus! Esse foi o nosso devocional de hoje. O nosso texto de Mateus, capítulo 3, fala sobre o batismo de Jesus. Capítulo 3 de Mateus, no versículo 16, diz: Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como a pomba vindo sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu falei, nesse relato do Evangelho de Mateus, nós vemos o batismo de Jesus. A palavra de Deus enfatiza no início do Evangelho, segundo escreveu Mateus, que quando João batizava e vinha pregando, ele diz: Arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Essa era a mensagem de João Batista, no verso 2 do capítulo 3 do livro em que estamos lendo. Se você for observar e procurar lá em Atos, capítulo 19, o batismo de João era um batismo de arrependimento. Não podemos desassociar o batismo ao arrependimento, mas a palavra diz que Jesus nasce sem pecado, ele nasceu sem pecado. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, diz claramente que ele viveu sem pecado. Foi tentado em todas as coisas, mas viveu sem pecado. Aí eu te pergunto, que sentido faz para Jesus um batismo de arrependimento sem ter do que se arrepender? O próprio João Batista, quando ele vai batizar Jesus, ele se sente constrangido.
e diz que ele é que deveria ser batizado por Jesus e Jesus vai até ele. Nós vamos entender, embora o batismo de João fosse para arrependimento, ele também diz: é chegado o reino de Deus. Esse batismo também anuncia um novo tempo. Nós vamos ver no verso 15 do capítulo 3 de Mateus, que diz assim: mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu, porque João Batista fala sobre isso, que ele é quem deveria ser batizado por Jesus e não Jesus por ele. E aí Jesus diz que é preciso que se cumpra toda a justiça. Como eu falei, embora o batismo de João fosse para arrependimento, Jesus diz que ele diz que é chegado o reino de Deus, e Jesus disse que precisa que se cumpra toda a justiça. Essa transição de um tempo de outro faz com que Jesus precise se sujeitar a esse batismo para que todas as coisas fossem cumpridas. E existem vários elementos por trás desse batismo. Além de cumprir toda a justiça, também seria o momento em que Jesus seria cheio do Espírito Santo, que é quando nós vimos que o Espírito desce sobre ele como uma pomba. Jesus também é anunciado, porque uma voz do céu diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós temos uma grande lição aqui. Jesus, o próprio Filho de Deus, vivendo como homem na terra, precisava do Espírito Santo. Imagina eu e você. Mas também ele começa o seu ministério. Nós vimos que Jesus começa o seu ministério após o batismo. A importância desse revestimento espiritual, para que possamos pregar as boas novas, para que possamos ser cheios do poder, da autoridade, cheios da intrepidez do Espírito Santo, da ousadia do Espírito Santo. Nós precisamos ter esse revestimento. Nós precisamos ter o Espírito de Deus pairando sobre nós. Ele é a garantia de que estamos capacitados, vamos colocar aqui assim, capacitados para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Porque o Espírito Santo nós já vimos que ele convence do pecado, da justiça e do juízo. A partir desse batismo, nós precisamos reconhecer que, embora Jesus não precisasse de arrependimento, como eu falei, tinham vários fatores que envolviam isso. Ele instrui lá em Atos 19, quando Paulo é indagado e aquelas pessoas dizem que não conhecem o Espírito. Em Atos capítulo 19, as pessoas eram batizadas ainda no batismo de João. E muitos não sabiam sobre o batismo no Espírito Santo. E aqui nós vamos ver que Jesus institui o seu próprio batismo. Em Atos capítulo 19, diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus.
E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Ou seja, um revestimento de poder. No capítulo 2 de Atos, nós também vimos isso. Aqui no nosso devocional, fala que a gentileza é um resultado indubitável do poder transformador do Espírito de Deus. Corações tocados por sua benigna influência são mansos e humildes, agora e para sempre. O pairar do Espírito de Deus sobre a face do abismo inicialmente produziu ordem e vida. O Espírito produz ordem e produz vida. E em nossos corações provoca e promove nova vida e luz. O Espírito Santo nos traz novidade de vida, nos traz luz, ele nos traz redenção, ele nos ajuda na santificação, ele nos ajuda a ser puros, ele nos ajuda a fortalecermos no Senhor, a ter a ousadia para pregar o Evangelho, para praticar o ID, a autoridade do Senhor para pregar as boas novas. E eu quero pedir, neste momento, assim como no finalzinho do nosso devocional, Espírito, como pousaste sobre nosso querido Redentor, pousa em nós, a partir de agora e para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos aprender com Jesus, que precisou também ser batizado e receber o Espírito. Que nós possamos ter essa consciência de quão importante é. E diz que o Espírito ele é como pomba. A pomba é um animal simples, é um símbolo de pureza, como o próprio Espírito Santo, símbolo de santidade. Pai, neste momento nós queremos agradecer e exaltar seu santo nome, Senhor. Eu venho te pedir por cada um dos meus irmãos, amigos, que forem alcançados por esta palavra. Que a tua presença, que o teu Espírito Santo, que é calmaria, que é consolo, que é ajudador, que intercede, venha pairar nos corações, que a tua paz venha preencher a alma aflita, que a tua bondade, a tua benignidade, o fruto do teu Espírito venha gerar dentro de nós, Pai querido, através do poder do teu Espírito Santo. Acalma os corações neste momento, aquieta as almas aflitas neste momento, que o teu Espírito Santo venha nos fortalecer a cada dia mais, para cumprir as tuas missões, Senhor, as tuas promessas, para cumprir os teus propósitos em nossas vidas. Pai bendito e santo, eu te oro, eu bendigo o teu santo nome, que o Senhor venha com vigor, trazer vida e luz para os nossos corações, para todo sempre. Amém. Meu nome é Vânia Mendes e esse é o canal Pode Transformar. Mais uma vez, se você foi abençoado por esta mensagem, que você possa compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho e deixe o seu comentário. É muito importante. Que Deus te abençoe e prospere. Amém.